Meus irmãos, minhas irmãs, mais um prazer, melhor dizendo, retornar aqui o nosso contato com vocês através dos nossos estudos à distância. Este é o nosso segundo estudo da Palavra do Senhor, referente à nossa escola bíblica dominical. Como nós estamos nesse período aí de afastamento, né? Então nós temos que aproveitar as tecnologias para poder também compartilhar da Palavra do Senhor com todos vocês. Isso é muito bom, isso é muito joia. E a minha oração nesse momento é que o Senhor fale conosco através da sua palavra, através desse compartilhar da palavra do Senhor com todos vocês, que nós temos feito todos os domingos a nossa escola bíblica dominical na classe de adultos, a da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra. E meus irmãos, minhas irmãs, o tema de hoje é extremamente relevante e atual. Aliás, a palavra de Deus ela é totalmente relevante, é óbvio. Mas quando nós trazemos uma realidade de hoje, ela se torna muito mais atrativa, porque nós vamos falar sobre a nossa fé cristã e a ciência. Nós estamos vivendo esse momento aí tão conturbado nas nossas vidas, em que infelizmente ainda existem pessoas, lideranças que realmente não acreditam na ciência, a ciência como muitas das vezes como as ferramentas que Deus deu ao homem para que a gente pudesse realmente fazer a melhor gestão dos recursos da natureza e sobretudo dos recursos que Deus nos deu, né? O que nós chamamos de mandato cultural que nós recebemos lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Minha oração é que Deus nos abençoe e fale conosco nessa oportunidade. Qual é o nosso texto básico para começarmos a tratar desse tema importante e, de certa forma, também controverso? Fé cristã e ciência. Salmo de número 8. Vamos ler juntos esse salmo? Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Meus irmãos, nós acabamos de compartilhar com você o Salmo de número 8, né? E o verso 9, que eu acabei esquecendo aqui. Ó Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então, como dizendo para vocês, compartilhamos o Salmo de número 8. E esse Salmo, o que ele trata? Ele é um hino em louvor ao Criador, né? Uma exaltação claríssima acerca da obra da criação de Deus. Assim como também nós temos no Salmo 19, né? A natureza refletindo a glória do Senhor. Nós temos nesse Salmo também uma tratativa toda especial em louvor ao Criador. Então nós, através desse Salmo, nós podemos realmente não só louvar o nosso Criador, também como nós podemos receber dele e ver claramente uma mensagem para nós, sob o ponto de vista de que nós temos que cuidar do restante da criação, o que nós chamamos de mandato cultural que o Senhor entregou aos nossos pais, Adão e Eva, lá no Éden. Eles receberam um mandato que é de administrar, de cuidar do restante da criação. Aquilo que é inerente ao homem e à mulher, foi Deus realmente que conferiu isso para nós. E aí no verso 1, inclusive nós temos a repetição de um nome de Deus de forma repetida, enfatiza essa reverência, né? Ela é toda uma reverência, né, ao Senhor, ao nosso Deus, e ainda nesse primeiro verso ainda fala que Deus se veste
da majestade dos céus, né? Então, como toda aquela amplitude dos céus, Deus pudesse vestir aquilo, refletindo a honra e glória do Senhor. O verso 3 é maravilhoso também, porque o universo é obra dos dedos de Deus. A gente sabe que Deus não tem mão, não tem pé, Deus não é como nós. Mas essa figura de linguagem, né, que os teólogos chamam de palavras antropomórficas, né, em que a gente dá um sentido, a gente tenta visualizar um pouco Deus através da nossa composição humana. Então nós demos uma ideia maravilhosa. Os dedos de Deus foram que fizeram o universo. Então, poder de Deus, essa onipotência de Deus, né? Ele fez tudo, e os dedos dele realmente fez toda a obra da criação. E do verso 4 ao verso 6 nós temos a referência daquilo que Deus confere para nós como mordomos, né, do jardim do Éden, administradores, né? E aí no verso 4 a gente vê realmente uma perda de importância da humanidade sobre a imensidão do poder de Deus, porque quando Deus realmente confere aqui, olha, até no original, no verso 5 fala, a palavra Deus, ela, na tradução, ela é Elohim. Elohim, traduzindo, conforme aí as traduções, os teólogos aí trouxeram para a gente, trata de anjos e seres sobrenaturais. Então, ou seja, Deus nos fez um pouco menor que esses anjos, esses seres sobrenaturais, para justamente administrar toda essa criação dele, né? Então por isso que no verso 4 fala essa questão de que nós somos aí feitos um pouco menores, né? E então a gente tem a gente perde um pouco essa importância, então temos uma limitação daquilo que Deus dá para nós em termos de mandato. Então temos de mandato cultural, em termos de mandato de cuidar, nós temos uma limitação que é o restante da criação de Deus. Os animais, o meio ambiente, aquilo que estamos inseridos dentro do nosso planeta. E, obviamente, para entender isso, para administrar isso, para poder ser mordomo disso, nós temos que usar a mão, temos que usar as ferramentas da ciência. Como é que nós vamos realmente entender os seres vivos, se a gente não entender biologia? Como é que nós vamos entender realmente da questão das vegetais, se a gente não entende de ecologia, a gente não entende de ciências? Como é que nós vamos poder traçar projetos e planos se a gente não tem a matemática? Então, ou seja, a ciência realmente é aquilo que nós temos como ferramenta para que a gente possa administrar, que a gente possa entender, a gente possa fazer realmente uma excelente administração da natureza que Deus nos conferiu como administradores. E o verso 6 é a ênfase, né, no mandato cultural do homem. Se a gente for lá buscar lá no Gênesis capítulo 1, verso 28, quando realmente Deus realmente traz aí para Adão os animais e fala que, olha, você vai ser o líder disso, líder disso. Então Deus, lógico, tem uma limitação clara com relação a essa administração, mas Deus confere isso ao homem. E conferiu lá a Adão, também confere para nós. E nós observamos hoje que nós esquecemos nosso mandato cultural. Então, ou seja, nós deixamos realmente o mundo se degradar, fazer um monte de coisas e esquecemos que essa natureza, ela reflete a glória do Senhor. E o que está refletindo hoje, meus irmãos? Algo para se pensar. E a ciência é importante para isso. Como é que nós vamos administrar, vamos cuidar, como é que nós vamos entender os fenômenos naturais criados por Deus, se nós a gente não temos uma questão intelectual do entendimento para poder realmente sermos bons administradores. E em termos de linhas gerais, se a gente fizesse uma introdução, eu queria deixar aqui, inclusive está na sua revista, aí nas primeiras páginas da sua revista, que trata a questão da fé cristã e ciência, temos esse pensamento aqui desse teólogo reformado, eu não sei pronunciar bem o nome, do Abraham Kuyper, mas ele foi um teólogo, um pastor, né, da igreja reformada holandesa, chegou também a ser primeiro-ministro na Holanda, né? Ele foi um homem com uma visão muito grande. O que ele falava sobre ciência? Toda ciência, num certo grau, parte da fé. E ao contrário, a fé que não leva à ciência é equivocada, é uma superstição. Não é fé real, genuína. Toda ciência pressupõe fé em si e em nossa autoconsciência. Pressupõe fé no trabalho acurado de nossos sentidos, pressupõe fé na correção das leis do pensamento, pressupõe fé em algo universal escondido atrás dos fenômenos especiais. Eu achei fantástico, muito feliz esta frase,
né, esse pensamento desse teólogo reformado, holandês, um homem com cosmovisão realmente cristã, que realmente trata da questão da ciência, né? A ciência como consequência da nossa fé, um ato de fé realmente, ao entendermos todos os fenômenos naturais, ao pesquisarmos todos os eventos que estão ao nosso redor, como uma forma de a gente entender da criação de Deus. Isso é maravilhoso, como também pode nos levar a entender as distorções que nós, homens, através do nosso pecado, geramos na criação de Deus. Talvez algo comum nos dias de hoje, não é verdade? E como é que Deus expressa isso através da sua palavra? Lembra que nós vimos o salmo anterior? Nós lemos esse salmo? Observe a questão aqui de Moisés. Moisés foi um grande escritor da palavra de Deus. O Gênesis foi escrito por Moisés. Moisés recebeu de Deus, né, a inspiração para escrever Gênesis. Agora imagine se Moisés usasse todo o seu conhecimento intelectual. Ele foi educado, ele cresceu realmente na alta corte egípcia. Se ele fosse usar a linguagem científica da época, nós não teria muito sentido, mas não. Ele não seguiu esses padrões científicos para fazer uma narrativa bíblica. Ele usou realmente fatos conforme se apresentam à nossa percepção. Então é assim que Deus fala conosco hoje também. Quando Deus fala que realmente o universo é obra dos dedos de Deus, é uma forma que Deus usa, né, que Deus inspire os autores da palavra para que a gente possa entender quão pequeno nós somos. Fomos feitos pelos dedos de Deus. Pensa nisso. Então, a linguagem que nós temos aí na palavra de Deus não é uma palavra com a forma compreensiva, como Deus se expressa para nós para que se torne fácil, né, esse entendimento em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia não é um tratado científico, filosófico, biológico, de matemática, não. Ela trata a narrativa realmente de Deus, para nosso ponto de vista de Deus que nos criou, nós que caímos e Jesus, a redenção, né? Então essa é a ênfase da tratativa bíblica para nós. E a partir daí nós temos o chamado princípio da acomodação. Calvino e aí os teólogos reformados davam esse nome a um princípio da acomodação. O que vinha a ser isso? Quando a gente usa, por exemplo, a expressão, né, nascente e poente, para a gente se referir ao sol. O sol nasceu, então é nascente. O sol se põe, é poente. Vamos observar isso. Isso está realmente correto, essa expressão? Nós lemos isso na Bíblia, inclusive, né? Mas a ciência nos ajuda a compreender o poder de Deus, né? E a sabedoria de Deus. Então, se a gente for olhar bem, não está correto isso. Porque dá a entender que é como se o Sol girasse em torno da Terra. E é ao contrário. É a Terra que gira em torno do Sol. Então nós vamos nos referir tecnicamente como nós estamos agora numa posição em que não temos mais Sol, aí a Terra girou, agora sim. Estamos na posição que temos Sol. Isso seria tecnicamente melhor, mas nós usamos nascente e poente. Mas é uma questão, tecnicamente não é correta, mas nós entendemos que isso é fácil para o nosso entendimento. Inclusive esse grande astrônomo, né? Inclusive peço para o irmão, para a irmã que dá uma olhadinha lá na sua revista, existe uma citação também de um outro cientista que classifica como astrólogo. Não, ele está errado, corrija lá, é astrônomo. Então nós temos Nicolau Copérnico, né? Um prussiano, na realidade ele nasceu na Polônia, o que seria a Polônia hoje, né? Realmente foi uma pessoa que confrontou, através da ciência, o conceito da Igreja Universal na época, que acreditava que a Terra era o centro do mundo. Então ele, através dos seus estudos de matemática, de astronomia, ele conseguiu realmente provar, né, ou pelo menos conseguiu mostrar, através de uma lógica, de um senso comum, que não. O modelo não era geocêntrico, a Terra o centro. Era ao contrário, era o Sol o centro do universo. Tanto é que a Terra gira em torno do Sol, né? E ela tem a sua rotação, e tem essa translação, né? Que é justamente, esse foram os estudos do próprio Copérnico. E a partir de Copérnico nós tivemos aí outros
outros cientistas que, através da cosmovisão reformada, através da visão da igreja reformada da época, conseguiram realmente abrigo para que realmente serem incentivados a continuarem a pesquisando. Por quê? Olha essa belíssima expressão. Porque para a cosmovisão cristã, com base nos estudos que Calvino desenvolveu, o que importava é que o mundo foi criado por Deus e que fomos colocados nele para glorificar ao Criador e Senhor de todas as coisas. Deus é o Criador e preservador de toda a criação. Então, ou seja, a partir da cosmovisão reformada, cristã, nós queremos a soberania de Deus. Então, importa que o mundo foi criado por Deus e que nós estamos nele para glorificar a Deus. Agora, só temos cientistas que podem nos ajudar a entender, né, a entender essa belíssima natureza, os fenômenos naturais, entender o porquê de muitos eventos que para nós pode ser senso comum, mas que tem uma explicação científica. Isto é glorificar a Deus, porque nós estamos realmente entendendo fenômenos que acontecem, criados por Deus para a honra e glória do Senhor. Olha que coisa maravilhosa isso, meus irmãos. A gente vê hoje em dia, nós estamos aí discutindo muito essa questão desse vírus, né, do coronavírus, e tenho certeza que as suas mãos, as minhas mãos, nunca estiveram tão limpas como estão agora. A gente chega em casa, lava com sabão e passa álcool gel, vai para a rua e aquela coisa toda, quando pode sair para a rua, obviamente. E interessante isso, né? As nossas mãos estão muito limpas. Agora, meus queridos, o lavar das mãos é algo científico, que os cientistas só foram realmente conseguiram entender a importância de lavar as mãos no século XIX. Então, ou seja, antes disso, ninguém lavava as mãos. Então, ou seja, levava bactérias, vírus e outras coisas mais para os alimentos, para as coisas. Os médicos tratavam de um paciente e iam por outro sem lavar as mãos. Então, ou seja, lavar as mãos é um estudo científico que surgiu no século XIX para justamente evitar as contaminações, evitar de você transportar vírus e bactérias de uma pessoa para outra. Quantas pessoas morreram e ainda morrem pelo simples fato de pessoas não lavarem as suas mãos? Isso é ciência, meu irmão e minha irmã. Isso é pesquisa. E, meus queridos, para a gente finalizar, a ciência e a religião hoje. Eu tenho aqui essa frase também desse grande pensador já falecido, holandês, também um pensador de origem reformada, né, da igreja reformada holandesa. Ele, ao estudar realmente a questão da ciência e da religião hoje, ele concluiu algo que a gente sabe que isso é a realidade. Nos países protestantes, os cientistas não eram obrigados a aceitar o juízo de não cientistas em matéria de ciência. Então, ou seja, em países protestantes, os cientistas poderiam pesquisar, deveriam pesquisar, porque eles não sofreriam pressão, não sofreriam interferência daquelas pessoas que não eram cientistas. Então, ou seja, o direito à pesquisa era algo incentivado nos países protestantes. E você já sabe aonde eu quero chegar. Ou observe os países mais desenvolvidos hoje, onde tem maiores tecnologias, melhores tecnologias, melhor dizendo, onde realmente tem um melhor padrão de vida, qualidade de vida. São países que incentivaram a pesquisa e observe eles. A sua maioria são países de origem protestante. E para a gente fechar, meus queridos, nosso bate-papo aqui, bem rápido, aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre fé cristã e ciência, nós somos chamados para apresentar uma alternativa, né? Uma alternativa cristã em todas as áreas da nossa existência, meus irmãos, inclusive nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos como levar a palavra de Deus. Ao desenvolver pesquisa e desenvolvimento, nós estamos realmente entendendo a criação de Deus para a honra e glória do Senhor. Então, com uma cosmovisão cristã, nós podemos ter uma dimensão abrangente da realidade. E para você pensar, a verdade sempre é a verdade de Deus, meus irmãos, aonde quer que se encontre. E o meu convite para você, meu irmão, minha irmã, que reflita sobre isso. Nós estamos vivendo realmente momentos difíceis, né, de confinamento por conta desse surto que nós estamos vivendo, aí, essa pandemia no mundo todo. Existem muitos cientistas pesquisando, como também existem líderes que estão negando, né, a gravidade desse problema. Né?
e pseudos líderes cristãos ainda, isso que é o pior. Meus irmãos, ao estudar a ciência, ao caminharmos religião e ciência, fé cristã e ciência, nós estamos realmente dando passos importantes para realmente sermos melhores administradores da criação de Deus e também podermos entender realmente o que Deus quer para nós como administradores da sua obra, da sua criação. Pensa nisso, pensa nisso. Nós como cristãos devemos levantar essa bandeira, devemos assumir essa vanguarda. A vanguarda é realmente que somos mordomos da criação de Deus. E, meus irmãos, quando eu vejo pessoas, líderes, negando a importância da ciência, da matemática, né, sob o ponto de vista da administração pública, eu fico pensando, Senhor, abre a mente dessas pessoas para que eles possam entender que através da ciência, através da pesquisa, nós teremos realmente uma forma clara de mostrar às pessoas as maravilhas que Deus tem feito por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, a cosmovisão é algo abrangente, né? Temos que realmente pensar muito nisso e pedir que o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada. E eu quero agradecer muito por esse pequeno contato que nós tivemos aí, através desse compartilhar da palavra, né, à distância. Mas eu espero que o Senhor possa falar muito ao teu coração e ter a certeza de que todas as coisas foram criadas para a honra e glória do Senhor, e a natureza que o Senhor criou realmente é algo que nós temos que cuidar dela para poder realmente cumprir o mandato que Deus nos deu. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Muito obrigado, em nome de Jesus.